Bom, nosso assunto agora, vamos falar sobre esse tema que tem causado repercussão em todo o estado da Paraíba. Essa denúncia anônima que foi feita, que foi publicada na imprensa estadual, quer dizer, a denúncia foi feita aqui, mas já veio lá de João Pessoa para cá. E vamos conversar aqui estamos recebendo o Macaco Pereira, que é o ativista. Joyce Montinelli é presidenta do Conselho Municipal LGBT de Cajazeiras e militante do movimento LGBT. E eles dois fazem parte desse movimento LGBT. O fato é que dentro dessa denúncia anônima, por sinal anônima, recebida por uma conselheira aqui de Cajazeiras, existe lá a denúncia contra o vereador Jocinério Félix, que também é membro desse movimento LGBT, e de um trecho desse documento, que não sei se pode chamar documento, que é um documento anônimo, tem lá acusações contra o movimento LGBT, né? Estamos aqui trazendo eles, que são membros do LGBT, para contar um pouco, primeiramente para relatar sobre essa denúncia e depois para levar para o nosso público o que realmente é esse movimento LGBT. Quem fala primeiro? Pode ser Joyce. Joyce, que ela é a presidenta do movimento LGBT. Esse movimento foi criado quando mesmo, Joyce? Aqui em Cajazeiras. Minha formação dentro desse movimento de LGBT de Cajazeiras, eu comecei com 12 anos. Na época, iniciou com o movimento Melica. Na época era com Marquinhos Danta, um amigo da gente, Gastão, e entre outros que até mesmo foram embora, né? E a gente montou esse movimento, a gente se reúne de 8 em 8 dias, às vezes de 15 em 15 dias, para discutir políticas públicas para LGBT, leis e decretos garantindo à população LGBT e cobranças de novas políticas para manter essas políticas dentro do movimento LGBT. Na qual a gente tem como garantia dentro de Cajazeiras, agora, a gente tem o Conselho Municipal LGBT de Cajazeiras aprovado, sancionado por Denise, prefeita atual da cidade. Temos a gerência LGBT também, agora dentro da gestão do município. A gente tem esse movimento que é organizado, somos pessoas que trabalham com recursos públicos, atrás de novas políticas, para garantir essas políticas para a gente, na qual a gente ficou até vítima de uma denúncia que foi feita para Jocinério Félix, que nessa acusação contra ele, que era pessoal com ele, acusarem um trecho do parágrafo que dizia a seguinte forma, que a população de Cajazeiras tomasse providência, tanto com o juiz, Ministério Público e o Conselho Tutelar, para não ter mais esse grupo de pessoas LGBT, que é uma quadrilha de pedófilos. Aí a gente fica impressionada porque, assim, é um caso somente de Jocinério, ele está sendo investigado, os advogados já estão atuando, o Ministério Público já recebeu esse documento, essa denúncia formada já contra ele. E a gente se preocupa com a questão do movimento, porque, assim, quando a gente se trabalha políticas públicas para LGBT, a gente trabalha com dinheiro público, que é meu, que é seu e que é de todo mundo, na qual eu mesma sou representante de Cajazeiras e vou para nacional, vou para estadual, vou para jornadas e buscar a formação e garantir leis e decretos para a população LGBT daqui de Cajazeiras. A gente fica muito chateada porque, assim, o caso pessoal é dele, de Jocinério, e já está nas autoridades competentes de Cajazeiras para fazer essa investigação. Não tem como associar a gente, porque, assim, Jocinério é um caso dele, é um problema pessoal dele. E a gente do movimento é outra coisa. Ele é, sim, membro do movimento, é uma pessoa que até mesmo fez 4 leis, botou esses projetos de lei dentro da Câmara dos Vereadores, que essas leis passaram por maioria dos vereadores. A prefeita de Cajazeiras, Denise, sancionou essas leis, como inclusive até o nome social, que hoje é uma lei municipal, onde se é permitido usar o nome social em órgãos públicos e privados. A gente tem esse conselho também, que ela também sancionou. A gente fica preocupado com essa questão, porque, assim, o problema pessoal de Jocinério é de Jocinério, e o movimento é separado, é fora a parte. Essa denúncia, falando aqui com o Macaco Pereira, que é ativista também mesmo,
Você pode atribuir essa denúncia tudo bem, tem uma questão pessoal com o Jucinélio, mas aí tá se destacando também um certo preconceito com o movimento, ou seja, atribuindo um certo preconceito à classe de gays, lésbicas. Uhum. Então, primeiramente, bom dia a todas e a todos que estão acompanhando a gente. Bom dia a você também, bom dia à equipe, agradecer pela recepção. Então, você falou, na verdade, você começou a falar o que eu estava me preparando para falar, porque é essa visão que a gente tem mesmo. A gente sentou enquanto movimento, a gente sentou em outros grupos também, que a gente atua em outras frentes também, e a gente percebe isso, assim. Quando eles colocam assim, é um movimento disfarçado, é uma quadrilha de pedófilos, é uma acusação muito pesada, assim, uma acusação muito, muito, muito pesada mesmo, porque ela incita violência. É uma coisa que todo dia a gente mora num país que é considerado o país que mais se mata travestis no planeta Terra. As taxas de homicídio de homossexuais são praticamente 1 por dia no país, assim, é uma taxa que só cresce. Esses são os homicídios que são registrados, né? Fora as violências que não chegam a ter um registro oficial, a ter um boletim, né? E aí a gente está nessa luta diária para tentar sobreviver, para tentar garantir sobrevivência às nossas amigas, aos nossos amigos, companheiros e a todo mundo, na verdade, porque é uma violência que não atinge só homossexual, atinge qualquer pessoa que, inclusive, possa ser confundido com homossexual, possa ser considerado homossexual, saia dessa faixa de normalidade, né? E aí, quando colocam essa notícia, quando repercutem isso, algumas pessoas da imprensa, que a gente sabe que na imprensa existe muita gente também não responsável, existe também gente que ainda não trabalha com ética, né? E fica essa incitação de violência em blogs pessoais, em algumas emissoras de rádios, como a gente chegou a ouvir, sim. Minha irmã, a mais novinha, ela ficou assustada, assim, que ela estava ouvindo a rádio, ela disse: Macaco, olha, esse radialista está dizendo que vocês querem acabar com a família, assim. E é uma coisa ultrapassada, essa relação, por exemplo, de homossexualidade com pedofilia, homossexualidade com prostituição. Isso é uma coisa ultrapassada, é uma pauta superada. Todo mundo já entendeu que isso não tem nada a ver, isso é uma coisa do século XIX para trás, assim, é uma acusação ultrapassada. Se você for analisar os casos de pedofilia que a gente vê por aí, raramente a gente vê esses casos atribuídos. As pesquisas, inclusive, indicam a pessoas homossexuais, né? Está mais no campo mesmo da heterossexualidade. E aí, mas aí a gente chegou, a gente tá pensando que também, assim, que é como você fala, assim, não foi natural, não foi também só por questão de falta de informação, que a população ainda está pouco formada. É um direcionamento muito intencional, é muito óbvio, assim, a tentativa não só de acusar o cidadão que já está sendo acusado, que, como Joyce fala muito bem, é um sujeito de direitos e deveres, então ele vai responder socialmente por isso nos meios legais. Agora, assim, o que é que o movimento tem a ver com isso, né? Assim, então, assim, é uma tentativa de descredibilizar o movimento, descredibilizar uma história de luta muito grande. Cajazeiras é uma cidade conhecida nacionalmente pela luta LGBT. Onde a gente chega no Brasil, onde a gente chega, assim, que fala que é do movimento LGBT de Cajazeiras, o pessoal fala, eu já ouvi falar, porque tem um histórico muito grande, assim. Desde 80 a gente tem formações políticas em Cajazeiras, assim. A gente tem 4 leis, a gente foi uma das poucas cidades no Brasil que conseguiu garantir que os termos discriminação racial, discriminação territorial, discriminação por identidade de gênero, discriminação por orientação sexual não saísse do Plano Municipal da Educação. Quase nenhum lugar isso passou por causa do conservadorismo. Cajazeiras aprovou. Por causa de quê? Não foi também por causa de naturalidade nenhuma, não. É por causa das formações que existem na cidade. A gente deixa, às vezes, de trabalhar, a gente deixa, às vezes, de fazer outras coisas na nossa vida pessoal para tentar massificar formações políticas, para tentar massificar informações, para tentar desmistificar coisas, porque é um assunto também, às vezes, muito cheio de mitos, muito cheio de conservadorismo, e a gente tem construído um nome, uma história na cidade, assim. Então a gente tinha que falar para muitas pessoas através desse programa, através de outras mídias, porque não dá para aceitar esse tipo de acusação, assim. É violenta, é cruel, é intencional, enfim. Agora, outra gravidade que nós podemos colocar nesse assunto é que é um anonimato. Quer dizer, vocês até estão tendo dificuldade, e o próprio vereador também, em se defender, né? Vou me defender contra quem? Né? É uma posição anônima. Quer dizer, vocês estão sendo acusados, o vereador está sendo acusado, a repercussão já está grande, o desgaste também já tomou conta.
O prejuízo para vocês é grande. Agora, atribuir isso a quem? Esse é outro desafio de vocês, descobrir. Você não tem nem ideia de onde partiu essa acusação. É complicado, né? Porque a gente todos os dias corre atrás de melhorias para a gente, para a população LGBT. A gente tenta buscar e manter essas políticas todas e vem uma única pessoa, aí ela faz essa denúncia, além da denúncia contra uma pessoa, vereador, que luta pelos direitos da população da cidade de Cajazeiras, que garantiu 4 leis para o movimento LGBT, que hoje é militante e já vem da militância de São Paulo para cá, e a gente fica assim, pensando, o caso dele até a gente entende porque é pessoal, mas levar até o grupo do movimento LGBT já passa a ser ainda mais grave, porque envolve várias pessoas, pessoas sérias, que trabalham, que fazem faculdade, nesse movimento frequenta professores de faculdade, psicólogo, assistente social, para ver o nosso trabalho, para ver essas políticas, o que a gente já tem de leis e decretos, e a gente vem tentando ver como é que vai resolver tudo isso, né? A gente se reuniu ontem no movimento LGBT para não só fazer a solidariedade a Jucinério, porque é um companheiro de luta do movimento, mas sim para garantir também essas políticas, né? E ver até como é que vai ser resolvido tudo isso. A gente vai tentar ver se consegue falar com o Ministério Público, porque assim, a denúncia contra ele e a gente tem uma denúncia contra a pessoa que fez a denúncia contra Jucinério. Porque a gente vai pagar um preço por conta de uma pessoa? Não vai. Tá entendendo? Fica muito complicado. O movimento que vocês estão, que vocês participam, quer dizer, uma denúncia que atinge a qualquer um. A todos que estão lá presentes. Por exemplo, são várias e vários participantes desse movimento LGBT, tá certo? Que já carrega nas costas preconceitos, certo? Tem lutado isso a cada dia e ainda algo desse tipo fica complicado. E essa questão da incitação de violência, ela é muito real e às vezes a gente não percebe porque a gente não consegue se pensar fora das nossas zonas de conforto, fora das nossas cercas elétricas, fora dos nossos carros, fora das nossas casas. Por exemplo, a Joyce, por exemplo, é uma travesti, ela é super vulnerável quando ela está na rua, quando a gente só vê os números de homicídios de travesti aumentando. Só que, de uma certa forma, nós duas, a gente tem uma formação política, a gente estuda também, a gente trabalha, a gente meio que constrói uma imagem política que impõe um certo respeito. Mas e os homossexuais, por exemplo, negros? As mulheres lésbicas, elas sofrem violência diariamente, assim, as mulheres lésbicas, elas estão, assim, acho que no topo, assim, do nível de exposição à violência, assim, as nossas amigas que se prostituem, que aí é um outro debate, mas, enfim, que estão expostas na rua, a gente fica muito preocupado, assim, porque a gente até pede, na verdade, a gente até usa esse espaço, assim, para pedir que a imprensa, há algumas pessoas da imprensa que ainda não conseguiram, que não conseguiram ainda se sensibilizar com a nossa causa, que não conseguiram ainda entender a importância da nossa luta, assim, se tiver alguma dúvida, nos procure, nos pergunte, não sabe como usar um termo, não sabe como nos chamar, parece até uma coisa engraçada, mas não sabe como lidar com essa questão, nos procure, peça formação para a equipe, a gente tem pessoas capacitadas para fazer esse tipo de formação política, assim, porque muito mais ajuda quem não atrapalha, né? Que não perpassa informações errôneas, informações que incitam violência, porque para muita gente, por exemplo, em Cajazeiras, a única formação política que tem é a rádio. Então, no momento que ela escuta uma coisa na rádio assim, esses homossexuais estão tentando destruir a família mesmo. Imagina um cidadão que não sai de casa, não tem uma formação política, não tem uma formação educacional, a única formação que ele tem é a rádio da sua cidade, e ele escuta a rádio em pleno século XXI, em pleno ano de 2016, falando que os homossexuais que às vezes querem destruir a família. O que é que esse cidadão ou essa cidadã vai pensar? Ele vai acreditar nisso, né? Ele vai nos encontrar na rua, ele vai querer nos bater, ele vai querer nos xingar, talvez ele seja dono de algum negócio, ele vai, por exemplo, não permitir dar uma vaga de emprego. A gente está lutando, por exemplo, para levar as travestis para a educação. A gente está debatendo a questão da prostituição. A gente debate, principalmente as mulheres,
com muito mais força, na verdade, com muito mais propriedade, debate a violência contra a mulher lésbica, a gente debate a questão do racismo, a gente debate geração e emprego geração de renda e emprego para travestis e para outros homossexuais. A gente não tem, na verdade, nem muito tempo para estar rebatendo essas acusações errôneas, infames e difamatórias que fazem com a gente, né? Pois é. Para você ver que a gente foi agora, eu tive agora na Nacional em Brasília como delegada, representando Cajazeiras, na qual eu fui voltada na Conferência Estadual de LGBT em João Pessoa. E chegando em Brasília, o que eu fiquei muito impressionada, que um dos eixos que a gente estava discutindo, a gente discutia muitos eixos de políticas públicas para LGBT, e uma das coisas que eu comecei a falar do que tinha dentro de Cajazeiras, as pessoas já diziam assim, não, a gente já sabe o que é que tem em Cajazeiras. Uma cidade do município, do interior, com tanto avanço dentro de Cajazeiras para a população LGBT. Cajazeiras está de parabéns. Eu fiquei impressionada com outras coisas, como um print que mandaram para mim no WhatsApp, uma pessoa criticando a gente do movimento LGBT por conta dessa denúncia feita no Conselho Tutelar, na qual esse print tinha dizendo assim, olha aí o dinheiro público da gestão do município, da prefeitura de Cajazeiras, o dinheiro que sai do meu bolso e do bolso de vocês está indo para um movimento LGBT, na qual eles usam para putaria. E, na verdade, nunca foi putaria. Sempre foi trabalho sério. A gente é um movimento organizado, onde a gente debate todos os dias políticas públicas para LGBT. Não só para a gente. A gente está aberto, o movimento está aberto para você hétero, para você bi, para você trans, para você lésbica, para você gay, para todo mundo. A gente somos pessoas que acolhem, abraça todo mundo. A gente está todo mundo de mãos dadas por uma única causa, pelo movimento LGBT de Cajazeiras e para a população. Eu mesmo não só ajudo o movimento LGBT de Cajazeiras, eu ajudo outras pessoas que são hétero, que eu amo, de coração, que eu gosto, independente de qualquer coisa. A gente vem essa luta todos os dias, né? Pois é. Bom, nosso tempo aqui é resumido, mas eu acho que vocês já fizeram uma explanação. De outra oportunidade a gente vai convidá-los para vir aqui para falar mais sobre políticas públicas para conscientizar a população. Nós vivemos em uma sociedade avançada, em um mundo, estamos hoje em 2016, que as pessoas precisam saber mais, porque aquela velha história, né? Uma mentira contada várias vezes torna-se verdade. Então, muitas das vezes, a imagem que se passa do travesti, do gay, da lésbica, são imagens que ficam na cabeça das pessoas de outra forma. Então, estamos aqui para esclarecer, deixamos o espaço aberto para o... A gente agradece. Certo? Dizer também, perguntar a questão, você disse que vai procurar o Ministério Público, né? As providências que serão tomadas, vai ser nesse tocante mesmo? Vocês vão atrás do Ministério Público para ver o que é que se pode fazer? A gente tem que... Para tentar reparar, tentar, né? Pelo menos reparar esse dano que foi muito grande a gente, né? Porque a gente usa, enquanto movimento, eu mesma uso dinheiro público, né? E esse dinheiro público sai do meu bolso, como eu já disse, do seu e de outras pessoas, e assim é uma responsabilidade muito grande, na qual a gente tenta todo dia garantir essas políticas aí por uma simples pessoa fazer uma denúncia, atingir vários outros, né? Foi atingido várias pessoas, não foi só eu, mas não foi só Jucinério, foi um grupo, um movimento, que são muitas pessoas organizadas que trabalham essas políticas ali dentro do movimento LGBT. E a gente fica muito triste mesmo, muito triste, porque é uma luta tão grande, a gente luta tanto para desconstruir esses preconceitos, essa discriminação contra a gente. A gente travesti transexual é vista como marginais, como bandidas, e cada caso é caso particular separado. A gente não pode unir uma pessoa a outra pela essa questão. O movimento é aberto para todos, né? Mas a gente não pode associar um caso pessoal com o caso do movimento, com o programa do movimento, né? O grupo do movimento. Pois é. Bacana, fica à vontade. Quero agradecer o espaço aberto assim, pra gente, e quero inclusive já deixar a gente disponível mesmo para votar e falar mesmo das nossas conquistas na cidade, o que é que a gente vem planejando, o que é que a gente vem construindo junto. A gente também não atua apenas pelo movimento LGBT, existem outras frentes, outras discussões políticas que a gente vem travando também.
essa questão da violência, às vezes que aparece nessa, mas vocês só falam em violência. É porque é um dado muito real e muito presente, assim. Quem é homossexual, quem é bicha, quem é mais afeminado, ou quem gosta de mais dar o close, ou aquela lésbica que é identificada mais como a mais caminhoneirazinha, quem sai na rua sabe porque esse dado da violência, ele sempre é a nossa primeira pauta, assim. Porque só quem sabe é quem escuta na rua, quem passa um ano desempregado e sendo respeitado, assim. Você é respeitado, ninguém lhe xinga, ninguém fala mal de você não, mas você sofre as sanções por ser uma figura exposta só por ser você mesmo, assim. Você é julgado e penalizado socialmente só por ser você mesmo, assim. Então, no fim das contas, é uma luta também por dignidade humana, que envolve todo mundo e é de responsabilidade de todo mundo. Obrigada.